Oi, hoje eu vou falar sobre um tema que foi muito comentado, porque eu tenho vários seguidores do segmento de barbearia. Quero mandar aí um abraço pro Rafa Barber, pro Luiz Gustavo, os meninos que trabalham há muito tempo com barbearia e são grandes influenciadores desse segmento. E a pergunta ela é bem contextual, várias perguntas dentro desse contexto, que é o seguinte: como manter uma conversa com o cliente em uma barbearia? Muitos barbeiros falam assim: nossa, eu tenho uma dificuldade gigantesca de manter uma conversa durante o atendimento. Como que eu faço? Tem alguma técnica, tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar esse tipo de relacionamento na hora do atendimento? Sim, existem algumas formas. Mas antes, quero propor uma reflexão. Você percebe se o seu cliente, ali na hora que você está cortando o cabelo dele, se ele quer conversar? Porque se o cliente não emite nenhum tipo de sinal que quer manter uma conversa, e você tenta manter, porque aquilo ali é legal, você tem que conversar com o seu cliente, não. Você vai trazer uma experiência ruim. Você vai falar, e na cabeça dele está assim: meu Deus do céu, esse cara não cala a boca, Jesus. Então você primeiro tem que entender se essa pessoa ela quer conversar, se aquela pessoa ela quer interagir. Pessoas são diferentes. Existem aquelas que gostam mais de interagir, de contar caso, de escutar. Tem aquelas que corta o meu cabelo, faz o degradê aqui, pronto, acabou. A única informação que ela te passa é essa. Então perceba se a pessoa quer ou não se comunicar com você. Depois, é muito importante que você tenha repertório. Como assim? Se você ficar muito fechado ali em barbearia, você vai saber falar só sobre aquilo. Então, busque novas fontes, novos conteúdos, para que você jogue a ideia, perceba se ela foi bem captada pelo cliente, se ele gostou, e aí você segue naquela direção, ou se ele não tiver gostado, troca de assunto. Então você precisa saber de futebol, de política, mesmo sendo um assunto polêmico, tem que saber qual que é o cenário político, saber sobre investimentos, que é um assunto que está muito na moda, sobre carros, sobre moda, sobre cozinha, enfim, busque aumentar o seu repertório. Quando você estiver fazendo seu atendimento, você pode fazer assim: ô José, você viu ontem a matéria que saiu lá no UOL sobre churrasco? Se o José tiver visto, ou se o José gostar de churrasco, a conversa tende a render. Agora, se você viu que ele fez assim: ah, não vi não, busca um outro assunto. José, vai lançar uma Ferrari exclusiva aqui no Brasil. Ele gosta de carro. Não, é mesmo? Que dia que vai lançar? Enfim, você vai jogando conteúdos, vai jogando pílulas no ar para ver qual que vai ser mais conectada com o gosto do cliente. Se ele gostar, siga naquele caminho. Se ele não gostar, busque uma nova forma. Lembrando do primeiro tópico que eu falei: se ele quer ou não se comunicar. E tem mais um ponto fundamental, que é quando você tem mais repertório, por consequência você estuda mais, você tem que ler mais. E quanto mais leitura você fizer, melhor vai ser a forma como você se comunica. Você vai ter o repertório de conteúdo, de assuntos, repertório de palavras, ou seja, o seu vocabulário vai ficar muito mais rico, muito mais vasto, e quando você ficar meio que travado na situação, você vai lembrar de um determinado contexto, de uma determinada palavra, e vai conseguir sair muito melhor daquela situação. O atendimento, ele precisa, mais uma vez, causar uma boa experiência. Se o cliente é daquele que gosta de conversar, crie a possibilidade dele manter uma conversa. Se ele não quer conversar, não converse. Gere uma experiência apenas do corte para ele. É importante que você pense primeiro no cliente, que foi o primeiro vídeo dessa série que eu comecei aqui. Pense primeiro na pessoa, para depois pensar em você.
E aí tudo vai fluir de uma maneira bem mais leve, bem mais fácil de você controlar. Pensa nisso, pensa se o seu cliente quer, se ele quiser conversar, que você tenha repertório para entregá-lo naquele momento. Um abraço.